Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras de janeiro. E 2020 foi um ano que começou muito bem. Foi um mês que me trouxe leituras muito boas, incluindo pelo menos um que vai ser um favorito do ano de certeza absoluta. E portanto eu vou passar a mostrar-vos os livros que eu li durante o mês de janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro foi aqui o Rouxinol da Christine Hanna. É um livro que eu já andava para ler há algum tempo. Eu já o tinha comprado na Feira do Livro precisamente para deixar para janeiro para conseguir participar no All 75 da Dora e no Vozes do Holocausto da Sara Cristina. E deixem-me que vos diga, não podia ter escolhido melhor o livro para começar o ano, porque este livro é simplesmente fantástico, as personagens são incríveis e nós muitas vezes quando pensamos na guerra valorizamos muitas pessoas que estiveram na frente de guerra e que estiveram a combater e as pessoas que perderam muito, mas esquecemos que às vezes irmos contra as coisas, às vezes o simples facto de nós ajudarmos as pessoas, não necessariamente na frente de batalha, também é uma forma de rebeldia, também é uma forma de mostrarmos que não estamos de acordo com as coisas que estão a acontecer, é uma forma de nós nos sentirmos úteis e este livro é tão bom. Estas personagens vão ficar comigo para sempre, de certeza absoluta. Tanto a Viane como a Isabel são grandes exemplos de coisas pelos quais mulheres passaram durante a Segunda Guerra Mundial e não necessariamente na frente de guerra, como eu já disse, mas nós sabemos que mesmo que estas personagens não sejam reais, são reais, porque efetivamente houve mulheres a arriscarem-se e a fazerem aquilo que elas fazem neste livro e a lutarem, se tivesse sido de forma um bocadinho mais visível ou mais invisível, mas a lutarem por um futuro. E é só fantástico. Depois, continuando com mulheres fortes, tenho aqui o Echo Monde Miroir, Abidjan Nairobi Express. Este volume do Echo Monde é o volume 9 e é então passado em Abidjan, Nairobi. E temos aqui uma personagem feminina, aliás, nós já temos a Formiga, que em si já é uma personagem feminina forte. Mas a personagem que morre neste livro era uma contadora de histórias e provavelmente este é dos volumes que eu gostei mais de ler até agora. Gostei muito da história dela, gostei muito da personagem, gostei muito de descobrirmos o porquê dela ter morrido e é só muito bom. Lá está, como eu já disse antes, quem ler francês ou espanhol, eu penso que está traduzido para espanhol, procurem Echo Monde Miroir, porque vale muito a pena. Depois segui pela parte do humor. Não é habitual eu ler banda desenhada de super-heróis, eu gosto muito de super-heróis, mas geralmente ficam relegados para filmes ou séries de desenhos animados. Não é habitual eu ler, portanto nunca li nada nem DC nem Marvel, nunca. É possível que já tenha acontecido, mas não são coisas que eu acompanho. No entanto, quis muito ler estes 3 livros do Deadpool, que é o Deadpool mata Marvel, Deadpool mata os clássicos e Deadpool mata Deadpool. Estes livros têm a ordem que eu estou a dizer, mas eu saltei um bocado a ordem. Eu li o Deadpool mata a Marvel, depois li o Deadpool mata Deadpool e só depois é que li o Deadpool mata os clássicos, e foi de propósito. Eu sabia que os clássicos provavelmente seriam o melhor livro dos 3. No entanto, apesar de cairmos um bocado de paraquedas no primeiro livro e por isso também não lhe consegui dar assim uma pontuação fantástica, aquilo que acontece é que o Deadpool percebe que é uma personagem e que foi criado por alguém e que esse alguém ou esses alguéns matam os personagens por recriação, basicamente. E portanto ele revolta-se um bocado quanto a isso e decide que então vou matar a Marvel, vou matar os super-heróis da Marvel, aos quais ele pertence, e portanto vou acabar com o sofrimento deles, porque a partir do momento em que eu os mato, então os nossos criadores já não os vão poder matar. Mais uma vez é uma quebra de quarta parede, portanto o Deadpool fala diretamente com o leitor e os livros estão muito giros, efetivamente. Não são extraordinários, mas eu fartei-me de rir, adorei tudo o que fossem referências tanto a outros super-heróis como a outras obras. O dos clássicos está fantástico. O Deadpool mata Deadpool então é muito giro porque são vários universos. O Deadpool acha que, ok, então
se ele tem a capacidade de controlar quem morre e quem vive, então se calhar ele é o criador. E portanto começa a matar os Deadpools noutros universos, mas isso depois gera aqui um confronto muito interessante, porque lá está, temos vários Deadpools em vários universos e alguns estão de acordo, outros nem por isso, e portanto estes livros são muito giros, vale muito a pena, dá para rir imenso, adorei, gostei mesmo muito, fez-me rir imenso. E acho que se não conhecem Deadpool vale a pena conhecer, e eu não vou dizer muito mais. Ele tem só um humor ácido, mas muito, muito ácido. Queima. Portanto, se gostam desse tipo de humor, vão ler os livros, não se vão arrepender, são muito bons. Fica aqui a sugestão. Depois disso, para o Clube de Leitura, eu li o Memórias de um Gato Viajante de Hiro Harikawa, que eu já tinha visto no canal da Croma dos Livros, só que ela na altura tinha lido em inglês The Chronicles of the Traveling Cat, não tenho certeza, mas é basicamente isso. E este livro é efetivamente muito, muito giro. Tive alguns pequenos problemas a nível de escrita, a forma como está escrito, nada de extraordinário, mas as personagens que a autora criou são fenomenais. São extremamente realistas, são complexas, há tantas coisas que nós às vezes não nos apercebemos que dizemos ou que fazemos, ou não mostramos aquilo que estamos a sentir, mas depois temos alguns pequenos ressentimentos e às vezes nunca conseguimos estar a 100% numa relação de amizade, por exemplo, e nem sequer sabemos bem porquê, porque também não deixamos que esses pensamentos aflorem muito. Aliás, eles afloram, nós é que não os exploramos. E se calhar se os explorássemos íamos perceber que há coisas em que temos razão, coisas em que não temos razão. Este livro explora muito isso. O Satoru é a personagem principal a par com o Nana, que é o gato, e o Satoru é daquelas pessoas que entra numa sala e ilumina o espaço, ilumina as pessoas, é uma pessoa fantástica e no fundo é isso. Toda a gente devia ter um Satoru na vida deles, porque é daquelas pessoas que efetivamente dá mesmo vontade de conhecer pessoalmente e de acarinhar, e este livro é só fantástico. Gostei mesmo muito. Depois, como não podia deixar de ser, não é? Porque vocês já estão à espera disto nos últimos vídeos todos. Está aqui o volume número 9 e o volume número 10 do Promised Neverland. O volume 9... O volume 9! Eu estou tão habituada a estes livros darem cabo de mim no mau sentido, que quando acontece qualquer coisa de bom, eu fico... Uau! O que aconteceu aqui agora? Não! Fazer daquelas coisas em que nós às vezes até pensamos, isto podia acontecer, mas não estamos efetivamente à espera que aconteça e portanto se efetivamente acontece ficamos, oh meu Deus, mais uma vez, isto é tão bom, quem ainda não leu, porquê, porque não, vão por favor, deixem-se embrenhar nesta história. Estou quase a acabar os volumes que já estão publicados, isto vai ser problema. Vai ser um grande problema. Depois de Promised Neverland, decidi que estava na altura de voltar aqui ao Coração Negro. Foi um livro que eu comecei a ler em setembro, porque a autora, a Naomi Novik, esteve na Comic Con. Eu comecei a ler o livro antes de ir à Comic Con, mas eu na altura li umas 50 ou 60 páginas. E estava a ser uma leitura um bocadinho complicada, a personagem estava-me a irritar profundamente, porque eu já percebi que tenho um problema com personagens a quem é oferecida a hipótese de magia na vida delas e elas simplesmente decidem que não querem. Porque quem é que não quer magia na vida delas? Por favor, se vocês puderem fazer magia, pelo menos eu ia aceitar. Portanto, já percebi que tenho alguns problemas quando as personagens fazem isso. Lembra-me um bocadinho a minha reação com a biblioteca que eu li o ano passado. E então, o engraçado foi, eu quando voltei a este livro, eu não li o que estava por trás, porque eu lembrava-me da história, lembrava-me do que já tinha lido e não senti necessidade de saber precisamente onde é que tinha parado, não senti necessidade de reler as outras 50, 60 páginas. E a verdade é que a partir desse momento, a personagem tem uma perspectiva completamente diferente das coisas que lhe estão a acontecer. A forma como ela lida com as coisas, para mim, foi uma evolução enorme da personagem. E depois começa a entrar na fase das fábulas, na fase dos fairy tales, e tudo isto começou a ligar-se e começou a desenvolver. E eu adoro o vilão deste livro, porque não é uma pessoa, é uma entidade.
é um ser sem ser, e acho que é tão pouco usual neste momento na fantasia haver este tipo de vilões, de antagonistas. Este livro para mim foi uma revelação, porque eu estava mesmo à espera de, ok, eu não gostei das primeiras páginas, vamos só despachar o livro, mas eu gostei imenso de ler este livro. Foi um livro que eu gostei mas tanto de ler este livro, que fico só contente de não ter ficado chateada ao ponto de não voltar a pegar, porque vale muito a pena. A autora baseou-se numa lenda que existe em Cracóvia, de um dragão. O dragão em Cracóvia era efetivamente um dragão. Aqui não é um dragão, o dragão aqui é uma pessoa. No entanto, é uma pessoa que já viveu tanto e já passou por tanto e já teve tantas pessoas a aparecerem e a desaparecerem na vida dele, que ele é muito frio, e portanto temos aqui uma personagem que vai acabar por alterar um pouco a forma como ele vê as pessoas, os humanos em geral, e eu gostei mesmo muito de ler este livro. Depois disso, uma vez que mais uma vez ainda estávamos em janeiro, tínhamos então o Wall 75 e tínhamos o Vozes do Holocausto. Eu quis continuar a ler um bocadinho de Segunda Guerra Mundial, tenho mais 2-3 livros cá em casa, e portanto eu li aqui o Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, da Judith Kerr. Este livro eu provavelmente nunca ia pegar nele se a Silvéria não o tivesse lido ano passado e não tivesse falado muito bem do livro. É um livro juvenil que efetivamente a capa é chamativa, mas eu não sou grande fã de cor-de-rosa e portanto eu provavelmente nunca lhe ia pegar. Ia perder um livro espetacular. Este livro tem a história da própria autora, apesar dos nomes não serem os mesmos, ela baseou-se muito na experiência dela enquanto criança durante o pré-Holocausto. Este livro começa em 1933, portanto, ainda quando Hitler estava a subir ao poder, portanto, ainda bem antes dele começar a fazer tudo o que fez, tudo aquilo que nós sabemos que fez. E portanto aqui temos a experiência da Judith Kerr. Ela quis escrever esta história para explicar ao filho que como é que tinha sido viver naquela altura. Nem todas as histórias das pessoas que viveram naquela altura são de sangue e lágrimas e perda. Algumas pessoas simplesmente tiveram de aprender a nunca estar paradas e tiveram de fazer por escapar, e conseguiram escapar praticamente incólumes, e portanto esta história é uma história diferente de qualquer coisa que vocês vão ler sobre esta temática. Mais uma vez, isto é pré-Holocausto, portanto isto é antes da Segunda Guerra Mundial começar efetivamente a sério. No entanto, já se fazia sentir as mudanças que Hitler estava a impor, e portanto a família da autora teve de abandonar a Alemanha precisamente porque o pai tinha visões políticas e escrevia, e portanto vocês se quiserem saber um pouco sobre a história da infância e início de juventude da autora, este livro é muito giro, vale muito a pena. Tem um quê de inocência, tem um quê de resguardo, porque é incrível como a perspectiva que os nossos pais nos dão faz toda a diferença na forma como nós vivemos e experienciamos as coisas. Depois disso, eu li a Arushá, é um livro juvenil, Arushá e o Fim do Tempo. É um livro muito giro, é um livro que acaba por falar em mitologia hindu e, portanto, para quem já leu Percy Jackson sabe mais ou menos o tipo de livro, porque é um livro com muito humor, é um livro de crescimento das personagens. Os personagens pensavam que era uma coisa e afinal são outra. E é muito giro ver como é a mitologia hindu, porque a mitologia hindu é enorme, existem imensos deuses, imensos, vocês nem fazem ideia. E portanto é muito giro ver como é que isso está neste livro. A Aru vai descobrir que faz parte de um grupo de pessoas que é suposto salvarem o mundo. O que ela não imaginava é que o mundo ia precisar de ser salvo por causa dela. Ela é que despolutou tudo. E portanto este livro é mesmo sobre crescimento, é sobre nós sermos mais do que aquilo que pensamos, e é sobre o facto de nós não precisamos de ser pessoas extraordinárias para podermos mudar as coisas. E às vezes são as pessoas normais que têm os atos mais heroicos. E portanto é um livro muito giro, muito cheio de humor, um livro que me fez estar com o Google constantemente aberto para ir pesquisar deuses, algumas lendas, comida, meu Deus, eu fiquei com vontade de comer durante este livro. E portanto é um livro que vale muito a pena, é um livro juvenil, lembrem-se disso, é um livro juvenil, a escrita é juvenil, portanto vale a pena, mas lembrem-se disso. Depois li aqui o Volta, O Segredo do Vale das Sombras, do André Oliveira, com a ilustração do André Caetano. É um livro muito interessante, no entanto, soube-me pouco porque
Este livro foi pensado como parte de uma trilogia, se não me engano, exatamente, primeiro livro de uma trilogia, no entanto os outros livros ainda não saíram. E portanto eu tenho a sensação que nós caímos aqui de paraquedas, mas mais do que cair de paraquedas, porque isso é normal, as histórias têm sempre um muito antes e um muito depois dentro daquilo que nós conhecemos de uma história. O problema é que depois acaba por não desenvolver muito. Eu tenho certeza que os autores pensaram em desenvolver isso nos próximos, mas eles ainda não estão cá e portanto eu vou ficar à espera que saiam os próximos porque eu quero a continuação desta história. Por favor. E terminei o meu mês de leituras de janeiro com uma releitura e eu reli aqui o Reinos do Norte de Mundos Paralelos, His Dark Materials. Isto é a minha trilogia preferida. Se eu pensar num grupo de 3 livros, os que me deram mais prazer de ler foram provavelmente estes. Eu li isto mais ou menos na altura em que tinha 17 anos e eu lembro-me que foram livros que mexeram muito comigo. E, efetivamente, o Philip Pullman é só fantástico a escrever adolescentes. Ele tem uma forma de pôr os miúdos a passarem por situações que os adultos não iam saber lidar com elas e tem uma forma de os fazer superar isso e de ir descobrindo as coisas que estão a acontecer de uma forma muito orgânica. E é um livro que acaba por abordar coisas, temáticas que não são propriamente infantis. A forma como ele está escrito, apesar de ser um juvenil com personagens que são claramente adolescentes, é um livro que aborda temáticas como ciência, como religião, almas, o que são as nossas almas e a forma como elas se manifestam, a curiosidade humana, mas mais do que isso, ligações. E há aqui muitas situações em que nós ficamos a pensar, oh meu Deus, aquelas coisas que os adultos fazem e tomam decisões porque acham que é melhor para as crianças, mas nem sempre essas decisões são efetivamente o melhor para as crianças. E apesar de um adulto ser bem intencionado, neste livro os adultos são todos muito bem intencionados, mas depois as coisas sucedem-se e destroça uma pessoa. Este livro destroça uma pessoa. E portanto foi uma excelente maneira de terminar o meu mês com um livro que eu já adoro e que estava a precisar de reler e portanto vou depois continuar para os seguintes, mas... Portanto, estes foram os livros que eu li durante o mês de janeiro. Como eu disse, foram todos excelentes leituras, foram todos muito bons e portanto estão aqui livros com personagens fantásticas, estão aqui livros que são muito bons para crescermos enquanto pessoas porque nos mostram visões de outras situações, de outras épocas, de vivências, de experiências, de superação de nós próprios. E portanto foi um mês espetacular a nível de leituras. Digam-me nos comentários o que é que vocês andaram a ler durante o mês de janeiro, se já leram algum destes livros, se ficaram com vontade de ler algum destes livros. Deixem-me tudo na caixa dos comentários e eu sei que tenho andado um bocadinho atrasada a responder, mas eu respondo sempre a tudo e a todos, portanto deixem-me nos comentários, mesmo que leve um bocadinho de tempo eu chego lá. Portanto, por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!